Deus abriu as portas, nascimentos, tudo isso é alegria. Mas tem momentos difíceis, bem difíceis. Há famílias aqui com entes queridos enfermos, com doenças bem graves. E talvez uma hora dessa eles estejam num hospital agora, ali vivendo um momento de aflição. Tem famílias dessa igreja vivendo situações difíceis no relacionamento. Há casais nessa igreja que estão à beira do divórcio. E há casais que já decidiram por isso. São verdades tristes, mas são verdades. E o que nós fazemos diante da história, se não pedir socorro a Deus? Não tem outra coisa. Porque às vezes a família chega numa situação em que tudo foi feito. Talvez um passado sem Deus tenha originado uma série de situações. Mas do ponto de vista humano, tudo foi feito. Agora já é uma questão de milagre. E nós somos o povo que crê em milagres. Um milagre que começa aqui dentro, quando eu me disponho a perdoar, quando eu insisto, quando eu busco em Deus soluções, quando eu me arrisco em dar uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, décima, quando eu me esforço como nunca fiz, na esperança de que Deus irá fazer algo. Então nós vamos orar agora por nossas famílias. Se você quiser se sentir à vontade para fazer isso, quero te convidar a dobrar os joelhos por sua família. Vamos orar. Se você não puder, fique em paz. Ninguém será julgado por isso. Pode ficar tranquilo mesmo. Mas se você quiser e puder, vamos orar. Querido Deus, a tua palavra nos diz de maneira tão clara que tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que inaugura um tempo novo. E nessa hora, Pai, nós estamos aqui como igreja tua, clamando por um tempo novo na vida de algumas famílias. Um tempo de restauração, um tempo de mudanças. O Senhor nos conhece, sabe exatamente quais são as verdades familiares que cada um de nós vive. Tu sabes o que está por trás de um sorriso dado aqui dominicalmente, mas que esconde muita tristeza. Tu sabes quais são os sentimentos que estão no nosso coração agora. Uma mistura de gratidão pelo que o Senhor tem feito, mas também de preocupação, de ansiedade, de tristeza. Pai, nós não queremos te esconder absolutamente nada, e ainda que quiséssemos, não poderíamos. Então nessa hora nós expomos ao Senhor a nossa verdade. E a verdade é que nós estamos precisando de ajuda. A verdade é que numa hora dessas, existem familiares nossos que estão numa situação muito difícil. Alguns no hospital, inclusive. A verdade é que alguns familiares nossos ficaram em casa e estão frios na fé. A verdade é que alguns casais estão vivendo dramas terríveis. Estão à beira da separação. A verdade é que há filhos que estão completamente longe da família, não tem mais nenhum prazer em
conversa, em relacionamento com os pais. A verdade é que há membros de nossa família vivendo o drama das drogas. Possivelmente algum filho não voltou para casa da noite passada para hoje. Talvez um pai tenha ficado num bar. A verdade é, Senhor, que nossas famílias não são certinhas, não são tão bonitas como nós gostaríamos que fossem. Mas nós, em nome de Jesus, pela fé, enxergamos o que pode acontecer. E pela fé, nós como igreja clamamos agora por nossas famílias, reconhecendo os dramas, os problemas, as crises, as dificuldades, mas reconhecendo também o quanto nós queremos ver nossas famílias unidas, ver nossas famílias testemunhando da graça de Jesus. Nós te agradecemos muito, Pai, por aquelas famílias que estão vivendo momentos maravilhosos. Nós louvamos o teu nome pela vitória de tantas famílias dessa igreja. Nós louvamos o teu nome porque algumas famílias estão de fato unidas, vivendo momentos de bênção. Nós te agradecemos porque há muitos sorrisos genuínos, verdadeiros, sinceros. Há muitas famílias vibrando, se alegrando juntas. E por elas nós oramos gratos ao Senhor. E pelas famílias que estão vivendo alguma dificuldade, nós agora choramos juntos. E em nome de Jesus, nós pedimos cura para as famílias enfermas. Nós pedimos solução de Deus para as famílias que estão em crise. Nós pedimos restauração, nós pedimos perdão. Nós pedimos que se abra aquela porta de trabalho. Nós pedimos que haja, ó Deus, um verdadeiro milagre nos relacionamentos que estão rompidos. E que a gente ouça testemunhos reais de que o Senhor operou milagres em famílias dessa igreja. E Pai, reconhecendo o teu poder, e reconhecendo a graça de Jesus e o grande amor que Jesus tem por nós, ajuda-nos nessa hora a descansar. Aquiete o nosso coração em nome de Jesus. Dá-nos paz, para que nenhuma situação que estejamos vivendo em família nos leve para longe de Ti. Que pelo contrário, todas as situações criem em nós corações mais gratos, mais comprometidos e mais confiantes ao Senhor. E Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos nossa verdade. Faça em nós o que só o Senhor pode fazer, porque disso dependemos. Nisso esperamos, nisso cremos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão. E ainda que você saiba da graça de Deus e do amor de Deus, é tão bom quando a gente ouve pelo menos uma frase que nos motive, que nos ajude a pensar no grande amor de Deus por nós. Então vou te dar 0,1 segundos para você pensar numa frase altamente encorajadora, mas uma frase cristã, nada de falar boa sorte, por favor. Pense em algo assim, encorajador cristão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela. Vamos lá. Diga mesmo. Se você quiser dizer para 2 pessoas, pode. E para 3 pode também, não tem problema. Amém. Que Deus te abençoe
não desista, continue crendo e confiando em Jesus. Hoje às 9 horas da manhã, nós ouvimos o pastor Josué, tivemos a alegria de compartilhar alguns minutos com ele. Alguns de vocês não estavam aqui às 9 horas, então talvez nem conheçam o pastor Josué. Ele ainda está aqui, olha que bênção. A gente tem amanhã todinha aqui o pastor Josué e sua família. Vou pedir que ali onde eles estão mesmo fiquem em pé, só para quem não estava aqui às 9, está lá ele, a sua esposa, seus filhos. Que bom que você pôde ficar com a gente, tá, querido? E agora vamos ouvir o pastor Marcelo, que veio com a sua esposa e com seus filhos. A esposa Cláudia e os filhos Tainá e Lucas. Vou pedir a Nívia que venha e traga todos eles. Faz favor. Que surpresa é sempre melhor, não é, Cláudia? Vem cá. E nós vamos receber essa família também com muito carinho. Pastor Marcelo é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço. Gente muito querida, realiza um ministério muito bacana. Sobe aqui para nós orarmos juntos. Pode subir, Cláudia e Tainá e Nívia também. Tivemos o privilégio de estudar juntos, pelo menos um período, e também trabalhamos juntos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O Lucas está lá com a criançada. É muito bom ter vocês aqui, tá, queridos? Vocês são muito queridos por nós. Como eu acabei de orar, vou pedir para a Nívia que ore por vocês, tá bom? E vocês sabem, isso vale para ele, vale para o pastor Josué. É muito difícil a gente deixar a igreja da gente pregar na igreja do colega. E eles prontamente atenderam o convite. Então, levem a nossa gratidão. Uma bênção ter vocês aqui. Nívia. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse domingo maravilhoso, ó Deus. Te agradecemos por esse congresso que o Senhor sonhou e realizou aqui na Igreja Batista Betel. Te agradecemos pela vida do pastor Josué, sua família que falaram de manhã. Louvamos a tua vida e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles, principalmente o consolo pela partida do seu pai. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia dessa família, alegre-os, ó Deus, anime-os. Peço a Deus, nesse momento, pela vida do pastor Marcelo, a Cláudia, a Tainá, o Lucas. Senhor Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem planos maravilhosos na vida dos nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale através dos lábios, do entendimento da vida do pastor Marcelo, que o Senhor lhe dê saúde, ó Deus, que o Senhor anime e alegre o seu coração. Pedimos pela Cláudia, pelos seus 2 filhinhos, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Deus, que as lutas no ministério são muito grandes, Senhor Deus, mas nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor há de ter misericórdia deles. E nós pedimos, ó Deus, sobretudo, que o Senhor os alegre, lhes dê saúde e lhes dê sabedoria a cada dia. E muito obrigada pela presença deles em nosso meio. Abençoe cada pessoa que entrou aqui nesta manhã. O Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas preocupações, dos nossos anseios. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente. Pai, nós queremos que os nossos corações e as nossas mentes sejam solo fértil para a palavra que vai cair neste momento, Pai. Que a gente não se distraia com nada, que nada roube os nossos pensamentos, distraia-nos, Senhor, mas que nesse momento nós estejamos com o coração sedento, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Não permita, ó Deus, que a nossa cegueira, Pai, impeça a tua comunicação conosco, mas fala com liberdade, Pai, no nome de Jesus, amém.
Bom dia, queridos e queridas. Que a graça e que a paz de Jesus permaneçam sobre nós nessa manhã. Amém? Muito bom estar aqui, poder reencontrar o pastor Guilherme, Nívia, amigos queridos, pastor Josué, a Anne, a sua família. É um encontro meio que da saudade, né? O Rubens também, que é ministro de música, é contemporâneo nosso. E é muito bom reencontrar pessoas tão queridas, um tema tão especial que é a família. O pastor Danilo também, que é amigo querido, está aqui com a sua família. E aí eu fico pensando, né, pastor Guilherme disse que somos as pessoas mais bem-humoradas, né? E eu estava ouvindo alguém esses dias dizer, que tem uma característica muito parecida comigo, que os amigos nos chamam de bem-humorados. Os inimigos dizem que nós somos muito palhaços, né? E os lúdicos dizem que nós somos, os intelectuais dizem que nós somos lúdicos. Então eu não sei o que você vai achar disso, mas os amigos dizem que é bem-humorado, os inimigos chamam de palhaço, né? Os intelectuais dizem que é um tipo de personalidade lúdica, mas seja como for, que Deus use isso para a sua honra e para a sua glória. É uma alegria realmente poder estar com vocês aqui. E o tema nosso, qual é mesmo o tema desse congresso mesmo? Você pode lembrar comigo? Pode colocar a cola aí, por favor. Qual é o tema? Misericórdia. De novo, vamos lá? A família. Agora, olha que interessante o texto que vocês escolheram como divisa. Vamos ler juntos? Por favor. Vamos ler juntos? Aquele. Olha que grande desafio, olha o que você acabou de dizer. Você acabou de dizer, e nesse contexto, né, no recorte que foi feito pela coordenação desse congresso, que Deus, com relação à sua família, Ele é poderoso para fazer o que com relação à sua família? Ele é poderoso para fazer com que impedir a sua família de cair. Mais do que isso, Deus é poderoso para apresentar diante dele mesmo a sua família sem mácula e com grande alegria. Você acredita nisso, amém? Então eu quero dar para você alguns dados e algumas estatísticas. Segundo a revista Época, numa reportagem de alguns anos atrás, cerca de 1 milhão de pessoas se casam todos os anos no Brasil. E pouco mais de 250 mil se separam no mesmo período. Logo, de cada 4 casamentos, um termina em separação. Embora essa estatística seja adversa, né, o que a gente percebe é que o risco do divórcio não tem sido suficiente para fazer com que as pessoas deixem de casar. De acordo com os números do IBGE, eles mostram que a quantidade de uniões por 100 mil habitantes, 100 mil brasileiros, aumenta um bocadinho a cada ano. Para que você tenha uma ideia, entre 1998 e 2008, o número de casamentos cresceu 34,8% no Brasil. Os divórcios e as separações no mesmo período vão crescer 33%, ou seja, casamento está crescendo mais, ainda que o índice de divórcio seja alto, mas o casamento continua vencendo. Mas o que isso sugere? Por que eu estou lendo isso para você? É porque até as estatísticas sugerem para nós que o sonho de casar e de construir uma família ainda continua mais em alta do que a vontade de se separar. Às vezes a gente não se dá conta disso. Se casar fosse tão ruim, se família fosse algo tão ruim, as pessoas desistiam de casar. As pessoas desistiam de tentar construir uma família e de realizar esse sonho. A revista Exame, de dezembro do ano passado, de 2012, melhor dizendo, ela traz uma informação de que naquela época existiam 34 milhões de solteiros. Esse é para você que não se casou ainda. 34 milhões de solteiros no Brasil entre 20 e 40 anos. Eles nasceram entre as décadas de 70 e 80 e formam a maior geração de todos os tempos. Cerca de 40% deles, ou seja, 14 milhões de pessoas, querem se casar nos próximos 2 anos. Você está nesse percentual aí, amém? Tem gente que está nesse percentual que não casou ainda, quer casar, amém? Amém. O pessoal não está muito... coragem, tem que ter coragem. A grande questão, e quando a gente olha para as pesquisas, o que elas sugerem é que o sonho da maioria continua a ser ter um único casamento e que esse casamento dure a vida inteira. Ninguém casa para se divorciar. Ninguém casa para destruir a família. Ninguém casa para ter um lar desfeito.
A maioria ou a totalidade das pessoas se casa para ter uma família, ter um único casamento e que esse casamento dure para sempre. Então, antes de expor o texto que eu quero expor a você, eu quero dizer a você duas verdades para você guardar no seu coração. A primeira delas está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Abra lá, por favor, Hebreus 9, 27. Guarde essas duas verdades. Tudo que eu vou falar a partir daqui, você tem que estar atento a essas duas verdades que eu vou colocar no seu coração. Hebreus 9, 27. Duas verdades que têm a ver com a sua família. Hebreus 9, 27. A Bíblia vai dizer: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Você deve dizer assim: não, o pastor deve ter errado um texto. Esse homem vem falar de família, vem falar de morte. O que esse texto tem a ver? Que verdade é essa para a minha família? Esse texto diz que eu e você só vamos morrer quantas vezes? Uma vez. Se você só morre uma vez, quantas vezes você vive? Uma vez. Então guarde uma coisa no seu coração: você só morre uma vez, logo você só vive uma vez e só tem uma vida para ter uma família abençoada. Você só morre uma vez. Se você só morre uma vez e você é cristão, não adianta ficar esperando a reencarnação, uma outra oportunidade. Você só tem uma vida. Se você só morre uma vez, você só vive uma vez e você só tem essa vida para construir uma família que seja abençoada, uma família que seja bênção, uma família que enfrente os desafios da pós-modernidade. Guarda isso no seu coração. As três grandes questões do ser humano, de todo mundo. A primeira delas é onde eu vou passar a eternidade. A segunda delas, com quem eu vou viver, ou melhor, como eu vou viver a minha vida aqui. E a terceira delas, com quem eu vou passar o resto da minha vida. O dilema de todos nós em algum momento é esse: onde é que eu vou passar a eternidade? Depois que eu morrer, o que acontece? O segundo grande dilema: enquanto eu vivo aqui, o que eu vou fazer, como eu vou viver, o que eu vou conquistar? E o terceiro grande dilema é esse, né? Com quem eu vou passar a minha vida aqui? A segunda grande verdade, o segundo grande dilema está lá no Salmo 90, versículo 10. Abra lá, por favor. Salmo 90, versículo 10. Mantenha essa tela aí, por favor. Salmo 90, 10. Abre, por favor. Abra, por favor. Quem achar, fica em pé, leia bem alto, bem forte. Salmo 90, 10. Primeira verdade: você só tem uma vida e uma oportunidade de ter uma família abençoada. Segundo, essa vida é curta e ela passa muito depressa. O salmista vai dizer isso: a vida passa depressa, nós voamos. Talvez você não se dê conta, e às vezes a gente perde tempo com tantas coisas e não vê a vida passar. Quer ver como é que a vida passa rápido? Até ontem você tinha cabelo, você lembra? Até ontem você tinha cabelo. Até ontem você tinha um tupete bonito que você penteava e ficava. Hoje não tem muito mais como gastar tempo. Até ontem você tinha uma cinturinha de pilão, lembra disso? Até ontem você tinha uma cinturinha de pilão que você se olhava, você dizia: uau, não, até ontem você tinha. Até ontem, meu irmão, você tinha um tanquinho, né? Um tanquinho, algo parecido. Hoje você carrega uma máquina de lavar com tudo que é, né? Mas até ontem era um tanquinho. Até ontem você saía correndo e subia e descendo correndo escadas. Hoje você fica procurando elevador, esperando 3, 4, mas até ontem subir escada para você, né? Você que eu sou solteiro, você que é mais jovem, você está achando que para você o tempo não passou? Até ontem você só estudava. Você não se preocupava em pagar conta, em ter responsabilidade. Até ontem você só estudava, a sua responsabilidade era só estudar. Era só tirar boas notas nas provas até ontem. Mas agora você tem carro, você tem responsabilidade. Ainda que você mora com seu pai, com sua mãe, tem suas coisas, tem cartão para pagar, tem fatura, tem que administrar salário, tem patrão. Mas até ontem era só ir para a escola, até ontem. Aí você que é miudinho aí, de 12 anos, 14, 13, mas comigo, mas vida passou para você também, queridinho. Até ontem era só brincar, né? Até ontem era só brincar, mas agora você está na escola, você tem prova, tem provão, você tem trabalho, você tem boletim. A vida passa rápido. A vida passa muito depressa. E a gente não pode perder tempo achando que algum dia, quem sabe, a vida vai mudar, a família vai mudar, o casamento vai mudar, os filhos vão mudar. Não!
Você precisa fazer algo hoje para salvar a sua família. E esse algo não é aceitar o divórcio. Eu quero dizer para você que eu sou radicalmente contra o divórcio. Eu sei que existem exceções. Lógico que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendo perfeitamente isso. Eu tenho pessoas nessa circunstância na minha igreja, mas é exceção, não pode ser regra, como tem sido banalizado hoje. A gente às vezes assim, você deixou a toalha molhada, vamos separar. Você não fez, vamos separar. Às vezes casais nos procuram com 6 meses de casamento, não, a gente vai se separar porque a gente viu que não era bem isso que a gente pensava. Sabe, se você estiver disposto a se divorciar por motivos tão banais e achar que a sua família não tem jeito, eu quero ensinar para o pastor Guilherme a oração de divórcio. Você conhece a oração do divórcio? O casal procurou um pastor e disse, pastor, vamos divorciar porque não tem jeito, não aguento mais essa mulher. Meu irmão, eu vou, não, pastor, não tem jeito, eu estou disposto a tudo. Então tá bom, vem cá que eu vou abençoar o seu divórcio, vou fazer oração no divórcio. Eu, cara, oração no divórcio? Meu irmão, vem cá, mas eu preciso botar a mão no seu ombro e segurar você. Ele foi meio desconfiado, o pastor botou a mão no ombro dele, disse assim, tá bom, pode orar, posso orar? Posso. Senhor, no nome do Jesus Cristo ressurreto, que selou essa aliança, esse homem se comprometeu a ficar com essa mulher até que a morte o separasse. Como ele quer se separar, mata o teu servo em nome de Jesus, atende o clamor dele, atende o pedido do teu servo, porque ele disse que quer morrer. E ele segurando e o cara querendo sair. Meu irmão, o casamento, então você pode orar mesmo, abençoa o seu divórcio. Senhor, e aí o pastor orando, no nome de Jesus, que selou a aliança até que a morte, falou, você quer separar? Eu sei que existem exceções, existem circunstâncias, mas isso não pode ser regra. Isso tem que ser realmente exceção. A grande questão é o que você tem feito para que a sua família seja capaz de enfrentar os desafios da pós-modernidade. Érico Veríssimo vai dizer, que a vida começa todos os dias. A vida começa todos os dias. Então hoje, quem sabe, é o dia da vida do seu casamento, da sua família, começar para valer. A vida do relacionamento de verdade com você, com seus filhos, começar para valer. Uma vida de amor, de respeito, de dignidade e de honra dentro da sua casa, comece para valer. Sabe qual é um exercício bom para você pensar se você tem feito tudo o que você devia fazer? É parar para pensar o que a sua família vai dizer a seu respeito no dia do seu velório. Você já pensou nisso? Imagina a cena, caixãozão bonito, tal, aquela coisa. Você lá, todo maquiado, tá? Ou maquiado. Aí tá a família lá. Você já parou para pensar? Eu fico pensando, eu não sei como é que é, porque eu nunca estive do lado de lá, então só vou saber, espero que não seja tão cedo, tem muita senha na minha frente, né? Mas eu fico imaginando, se a gente pudesse ouvir o que a minha esposa vai dizer, o que meus filhos vão dizer, o que minha mãe, se ela estiver aí, vai dizer. Esse é um bom exercício. Tem uma história muito engraçada que fala de um velório, uma situação como essa. E o marido estava lá no caixão, a viúva lá sentada, os filhos. E aí o pastor começou a falar, porque esse homem era assim, ele era uma bênção, marido exemplar, pai, e a mulher inconformada, e a viúva, todo mundo entendia, ela estava agoniada na cadeira, deve estar sofrendo. Teve uma hora que ela não aguentou, que ela chamou o filho mais velho e falou, filho, por favor, corre ali para ver se não trocaram o corpo, pelo amor de Deus, que não pode ser do seu pai que ele está falando. Não pode ser do seu pai que ele está falando. Não pode. Corre ali para ver se não trocaram o corpo e trouxeram errado, que o pastor não pode estar falando do seu pai. Sabe, meu irmão e minha irmã, que a gente precisa entender é que o tempo está passando. A pergunta é o que você tem feito para, juntamente com a sua família, enfrentar os desafios da modernidade. Não adianta você participar de vários congressos, ouvir muitas coisas, se você não colocar isso em prática. Tiago já vai dizer isso, a palavra de Deus diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 22. Tem gente se enganando há anos nessa igreja e em muitas igrejas. Tem gente se enganando, achando que via a igreja, participar de congresso de família, ir para encontro de casais, casados para sempre, grifar, que seja lá o que for, não vai mudar a sua família. Participar só disso não vai mudar a sua família. O que vai mudar a sua família, o que vai salvar a sua família, o que vai transformar a sua família, é o que você faz com o que você tem ouvido e que você tem aprendido nesses encontros e nesses congressos. Enfrentar os desafios da pós-modernidade tem a ver com atitudes. Tem a ver com atitude. Não tem a ver com conhecer, com saber. Aí você pode dizer assim, legal, pastor, mas o senhor não conhece a minha família. Se eu morasse lá em casa, se eu tivesse a mulher que eu tenho, o senhor não estava falando isso.
Se eu tivesse o marido que eu tenho, pastor, você não está. Pastor, se eu tivesse aquelas pragas que eu tenho, que a gente chama de filho lá em casa. Ah, pastor, a gente não escolhe pai e mãe, mas se a sua mãe fosse a minha, se seu pai fosse o meu, sua família é complicada, quero te dar os parabéns. Os parabéns, porque ela não é única, você não está sozinho, a minha também é. Extremamente complicada. E às vezes a gente acha que existem famílias perfeitas, famílias incríveis. Presta atenção para ver como é que são todas as famílias no fundo, como é que são todas as famílias de verdade. Dá uma olhadinha. Pode passar. Mãe, tá fazendo careta outra vez. Não tô não. Tá fazendo sim, querida. Você tem que ler na mesa, Beto. Aham. Porções menores, Flecha. Ai, Beto, ajuda o carnívoro a cortar o bife. Flecha, quer contar sobre a escola e o que aconteceu? A gente dizer como perereca. Ele foi pra diretoria outra vez. Bom. Não, Beto, isso é mal. O quê? O Flecha foi pra diretoria outra vez. O quê? Por quê? Por nada. Pôs uma taxinha na cadeira do professor no meio da aula. Ninguém me viu, mãe. Nem dá pra ver o videotape. Te gravaram e não conseguiram te pegar? Puxa, olha, isso é que é rapidez. Qual foi a velocidade? Beto, a gente não pode dar força. Eu não tô dando força, eu só perguntei a velocidade. Amor! Ah, legal. O primeiro carro. E agora eu vou pagar pra consertar mesmo. Carro? O que houve com o carro? Toma, eu pego outro prato. Porcaria mesmo. E você, Vi, como foi na escola? Nada a declarar. Você quase não tocou na comida. Não tô afim de bolo de carne. Ué, hoje é o dia da sobra. Tem carne, massa. O que é que você quer? O Toninho Rodrigues. Cala a boca. Ué, tu quer? Eu falei, cala a boca, seu mala sem alça. É, ela quer Não sim. gritem na mesa vocês dois. Amor! Crianças, obedeçam a mamãe. Ela ia comer se tivesse Toninho bolonhesa. Agora chega! Já chega! Parem! Parem de correr pela casa! Não! Sentem agora! Violeta! Não vale como Ei! Fecha! Sua! Senta aí! Senta já! Violeta! O que aconteceu aqui hoje? Simão J. Paladino, defensor dos super-heróis há vários anos, desapareceu. O olho laser. Beto, vem cá ajudar! Faz alguma coisa! Não fica parado aí! Você precisa apartar! Você quer que eu aparte? Ok, eu vou apartar. Tô apartando. Violeta, solta seu irmão! A campainha toca e tudo se normaliza. Até pais e mães que têm superpoderes têm problemas na família. Não acho que esse é um privilégio só seu. E às vezes essa é a história da minha casa e da sua casa. A discussão, a coisa está acontecendo, tocou o telefone. Ô pastor, tudo bem? Aleluia. Tudo em paz. Aleluia, uma bênção. Vamos, eu e a minha casa, assim, minha esposa, ela está aqui ansiosíssima. Ansiosíssima para ir. Querido, toda família tem problemas. E o que eu quero propor a você nessa manhã, nesses próximos minutos, são algumas atitudes que podem transformar a sua família diante dos desafios da pós-modernidade. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. E eu quero, a partir do Sermão do Monte, ou da parte final do Sermão do Monte, quando Jesus vai concluir, talvez aquele que seja o seu mais precioso e completo sermão, pelo menos registrado na Escritura. Jesus termina esse sermão no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 24, falando justamente a respeito disso. Ele dá algumas dicas, dá alguns ensinamentos, dá algumas orientações, e ele faz um alerta. Ele faz um alerta a partir dos versos 24 até o versículo 27 do capítulo 7 de Mateus, dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deus, é a tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor, como já dissemos nessa manhã, das nossas famílias, possa nessa manhã não somente nos falar, mas nos mover a pôr em prática aquilo que o Senhor, pelo teu Espírito, já tem preparado para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus então conclui o Sermão do Monte dizendo o seguinte: não adianta nada vocês ouvirem tudo o que eu lhes ensinei, se vocês não puserem em prática. O que eu quero chamar a sua atenção é para o que Jesus ensina antes, principalmente nesse capítulo 7. Ele vai dar para mim e para você 3 conselhos muito sábios, que podem me ajudar e podem te ajudar a transformarmos a história da nossa família, transformar a história da sua família. Atitudes que podem fazer toda a diferença nesse processo de transformação. Não simplesmente se você guardar os conceitos, não simplesmente se você guardar os princípios, mas se você se dispuser hoje ainda hoje, domingo, a começar a mudar algumas coisas na sua vida. E Jesus então, no versículo 1 do capítulo 7, ele começa a nos dar a primeira dica. Qual é a primeira atitude que pode transformar a sua família? Potencialize os seus defeitos e minimize os defeitos do outro. Potencialize os seus defeitos e minimize os defeitos do outro. Olha o que ele vai dizer nos versos de 1 a 5. Não julguem, para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Interessante que a gente olha para esse texto pensando em igreja, pensando em vizinho, pensando em parente longe, mas a gente não usa esse texto para olhar para dentro da nossa própria casa. A gente não usa esse texto no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais. E não tem jeito, querido, se você é alguém que quer viver em família, quer viver em comunidade, quer ter um relacionamento com outras pessoas, você vai ver defeitos, você vai conviver com dificuldades, você vai conviver com problemas. A questão é, como é que você tem lidado com isso? A grande maioria de nós potencializa o defeito do outro, que é sempre terrível, absurdo, que é horror, e minimiza o nosso. Existe um autor chamado Fernando Savater, no seu texto Perguntas da Vida, olha o que ele escreve. Ninguém chega a se tornar humano se está sozinho. Nós nos fazemos humanos uns aos outros. Fomos contagiados por nossa humanidade. É uma doença mortal que nunca teríamos desenvolvido se não fosse pela proximidade dos nossos semelhantes. Foi-nos passada boca a boca, pela palavra, mas antes ainda pelo olhar. Quando ainda estamos muito longe de saber ler, já lemos a nossa humanidade nos olhos de nossos pais ou de quem cuida de nós em seu lugar. É um olhar que contém amor, preocupação, censura ou zombaria, ou seja, significados, e que nos tira de nossa insignificância natural para nos tornar humanamente significativos. Não seríamos o que somos sem os outros, mas custa-nos, é difícil ser com os outros. A convivência social, isso vale para a família, nunca é indolor, nunca é sem dor. Talvez justamente porque é importante demais para nós, porque esperamos ou temos medo demais de conviver com o outro, porque nos incomoda precisar tanto do outro. Durante um período de tempo muito breve, cada ser humano acredita ser Deus, ou pelo menos rei do seu minúsculo universo conhecido. Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, um dos seus dramas, ele tem uma frase que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O inferno são sempre os outros. O problema está sempre no outro. Eu não tenho a menor dúvida de que se eu perguntar quem é o culpado ou a culpada
pelo problema que a sua família está vivendo, a maioria de vocês vai dizer: é minha esposa, é o meu esposo. São os meus filhos que não obedecem, não são responsáveis. É minha esposa que não é paciente, que fala no meu ouvido o tempo todo, é irritante. É o meu marido que não me dá atenção, que é indiferente, que não é carinhoso. A nossa tendência é sempre potencializar o defeito do outro. Nós somos especialistas nisso. Você já parou para pensar que você tem a solução para todos os defeitos de alguém que está na sua família? Provavelmente você tem a solução. Você diz assim: se ela fosse mais carinhosa, se ele fosse mais atencioso, mais amoroso, passasse mais tempo em casa, se os meus filhos fossem mais obedientes, se eles fossem mais, honrassem e nos obedecessem mais, mas se meus pais fossem menos chatos, menos mala, pegassem menos no meu pé, talvez a coisa melhoraria. Nós somos especialistas em apontar o defeito do outro, mas a gente não consegue mudar o nosso. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta apontando o defeito do outro? E quanto tempo você gasta cuidando do seu próprio defeito na vida e família? Aonde que você gasta mais tempo? Com que você gasta mais tempo pensando, fazendo, se estressando? Tentando cuidar daquilo que você precisa mudar, ou tentando cuidar do que o outro precisa mudar? Qual é a frase que nós sempre falamos no momento da crise, do problema, da discussão, da dificuldade? Essa frase famosa: não fui eu. Mas a culpa não é minha. Não, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando o meu melhor. Mas tudo eu, só eu. Sabe, querido, Jesus vai nos ensinar de uma maneira muito clara. Se você quer transformar a sua família, quer permitir que Deus transforme a sua família, comece a tentar tirar a trave que está no seu olho. Potencializa aquilo que está como se fosse uma trave. É o que Jesus está dizendo. Talvez seja um cisco como outro, mas você tem que ver aquilo como se fosse uma trave, um obstáculo para que você enxergue aquilo que pode ser feito. E minimiza antes de tirar o cisco do outro. Eu gosto muito dessa expressão que Jesus vai usar. Porque aquilo que está relacionado a mim, Jesus chama de trave, imenso. Aquilo que está relacionado ao outro, Jesus chama de cisco. O que Jesus está querendo ensinar? Se a gente quer resolver problemas da família, se a gente quer permitir que Deus realize o milagre e transforme a família, é preciso que você esteja pronto a potencializar os seus próprios defeitos e a minimizar os defeitos do outro. Deixa eu fazer um exercício. É outra tela, pode deixar na tela anterior, por favor. Deixa eu fazer um exercício. Eu trouxe aqui algumas fotos de alguns membros dessa igreja que eu consegui. Viu, pastor? Não sabia, mas consegui algumas fotos. Eu queria 3 voluntários aqui, por favor. Se não forem 3 voluntários, vai ser por livre e espontânea pressão e indicação. 3 voluntários. 1, faltam 2. 2, falta mais 1. Dou-lhe 1, 3. Isso, eu gosto de gente assim que vem espontaneamente, sem pressão. Sobe aqui, por favor. Gosto de gente que vem sem pressão, sem constrangimento, sem forçação de barra. Eu gosto dessa coisa natural, viu, pastor? Eu trouxe algumas fotos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu queria que você dissesse para mim se é fácil falar do defeito dessa pessoa que eu vou te mostrar aqui. Mas chega aqui que eles não podem ver, porque, pessoal, vou te mostrar essa primeira pessoa aqui. É fácil falar. Desculpa, como é que é seu nome? Marcos. Marcos, é fácil falar dos defeitos dessa pessoa aqui? É fácil? Você podia abrir para a gente tudo o que você acha dela? Não posso. Não pode. De jeito nenhum? Não, é muito constrangedor. Não, então, deixa eu mudar a foto aqui. Vamos lá, meu irmão, vem cá, faz favor. Tem que ser, são pessoas diferentes, então eu preciso. Como é que é seu nome? Vanderlei. Vamos lá, irmão, pode falar os defeitos dessa pessoa que está aqui? Ó, que o senhor está vendo esse membro da igreja aqui. O que o senhor acha dele? Não sei. Não sabe? Não. É melhor. Não estou vendo nada. É melhor não comentar, né? Deixa quieto então. Tá bom, faz favor. Vou dar uma chance. Vem cá, faz favor, querido. Deixa eu mudar aqui. Isso. Como é que é seu nome? Wilson. Esse irmão aqui, essa pessoa aqui da igreja, você pode falar dos defeitos dela aí? Pode dizer pra gente aí o que você acha? Vai o culto inteiro. Vai o culto inteiro se falar? Tá bom. Então eu tentei. Uma salva de palmas dos nossos voluntários. Você deve estar curioso, né? Será que é de mim que ele está falando? Eu vou mostrar. Pode mostrar, né, pastor? Pode, se autoriza? Eu peguei a foto sem autorização, tá bom? Então eu vou mostrar para você quem eu estava mostrando para eles. Porque é complicado a gente falar da gente mesmo.
É fácil você falar do defeito do pastor, da esposa do pastor, do filho do pastor, do vice-presidente, do ministro de adoração, do irmão lá da cantina, da professora DBD. É fácil, você acha rápido, você faz uma lista. Agora, quando você tem que falar de você, porque você se conhece mais do que ninguém, principalmente os defeitos. Agora, é complicado falar dos defeitos da gente. É difícil até admitir que a gente tem defeitos. É complicado aceitar que nós não somos, que você não é o marido que você gostaria e deveria ser. É difícil admitir que você não é a esposa que você gostaria ou deveria ser. É complicado assumir, bater no peito e dizer: eu não sou o filho ou a filha que eu deveria ser. É difícil assumir e chegar para o outro da família e dizer: olha, eu não tenho sido o pai ou a mãe que eu deveria ser, eu tenho falhado nisso e naquilo. Se você quer permitir que Deus transforme a sua família diante dos desafios da pós-modernidade, você precisa começar a fazer esse exercício de potencializar os seus defeitos e minimizar os dos outros. Não é que você vai ignorar, não é que você não vai exortar, que você não vai apontar e não vai pontuar o que o outro, mas inverta o processo. Talvez a sua família está vivendo um momento difícil hoje, o seu casamento esteja por um fio hoje, sua família esteja no pé de guerra, seus filhos estejam doidos para sair de casa, os seus pais não querem saber do evangelho, apesar de você ser um cristão, porque você tem gasto a sua vida, investido a sua vida, potencializando o defeito do outro e minimizando o seu. A gente gasta mais energia buscando o culpado do que resolvendo o problema. Você já parou para pensar nisso na sua família? Você gasta mais energia buscando quem é o culpado do que tentando resolver o problema. É aquela pessoa que chega em casa, está acontecendo incêndio, né? A primeira pergunta que faz: o que aconteceu? Explodiu o bujão, tá pegando fogo. Qual é a primeira pergunta que se faz? Em vez de perguntar: morreu, está tudo bem, incendiou, qual é a primeira pergunta que faz? Quem foi que deixou o gás aberto? Quem foi que não fez o que tinha que fazer? Chega em casa, assaltaram a casa, tal, a janela estava aberta. Em vez de perguntar: está todo mundo bem, tinha alguém em casa? Primeira pergunta: quem deixou a janela aberta? Quem foi o culpado? Sabe, se você quer que a sua família esteja pronta para encarar os desafios da pós-modernidade, é preciso que você comece a potencializar os seus defeitos, a se olhar todos os dias no espelho e a tentar enxergar a trave que está em você, para que na medida em que você remova essa trave, você seja capaz de, com amor, com doçura e debaixo do Espírito, da orientação do Espírito Santo de Deus, você ajude o outro ou a outra a remover aquele cisco que está lá. Sabe, é interessante, principalmente quando a gente vai resolver problema com filhos. Casal, quando está resolvendo problema com filhos, geralmente não resolve o problema dos filhos, cria problemas para si, porque fica procurando. Você é a culpada, você mima esse menino, você passa a mão na cabeça desse menino. Não, mas você que é culpado, porque você não passa tempo em casa, você nunca está com eles, você nunca está em casa, e não resolve o problema, não trata do problema, não cuida do problema. Sabe, se ser família fosse tão ruim, se estar casado fosse tão ruim, eu quero fazer uma pergunta: por que quem se separa geralmente quer casar de novo? Já parou para pensar nisso? A grande maioria das pessoas que se separam querem casar de novo. Pode fazer uma pesquisa. Porque nós queremos viver em família. Nós gostamos de viver em família. Nós gostamos e precisamos de ter alguém agora. Querido, isso vai gerar problema, vai gerar diferença. Você vai, à medida que você convive debaixo do mesmo teto, os defeitos vão ficar cada vez mais visíveis. E se você quer que a sua família esteja pronta para enfrentar os desafios da pós-modernidade, é preciso que você comece a parar de potencializar o do outro e comece a potencializar o seu defeito e a minimizar o do outro. E se você quer uma dica, o próprio Jesus dá no versículo 12 desse texto. Olha o que ele diz no versículo 12. Como é que eu faço isso, pastor? É Jesus que vai dizer para você: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Essa é uma ótima dica que Jesus dá. No mesmo sermão ele vai dar uma dica. Como é que eu faço isso? Como é que eu tiro a trave do meu antes de tirar o cisco do outro? Faça ao outro aquilo que você queria que fizesse a você. Trate o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Fale com o outro num tom de voz que você gostaria que o outro falasse com você. Respeite o outro da forma como você gostaria que o outro te respeitasse. Invista na vida do outro da forma como você gostaria que o outro investisse em você. Aponte o defeito do outro da mesma forma com que você gostaria que o outro apontasse os seus defeitos. É engraçado, né? Porque quando Jesus estabelece a ceia, institui a ceia,
e o apóstolo Paulo vai registrar isso lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, ele não fala assim, na hora da comunhão do corpo, examina a vida do seu irmão e participe do pão e do cálice, amém? É isso que está lá, não? Não! Jesus falou, examina você mesmo. Não fica examinando se o outro, se o pastor, se a igreja, se a tua mulher. Começa por você mesmo. A sua família vai estar pronta para enfrentar os desafios loucos dessa pós-modernidade. A sua família vai estar pronta para ser transformada pelo poder de Deus. Quando antes de apontar e examinar a vida da tua esposa, do teu esposo, do teu filho e da tua filha, e provavelmente eles têm um monte de defeitos, porque todos nós temos, você seja capaz de examinar você mesmo. A potencializar os seus defeitos e não achar que o mal é o outro, que o inferno é o outro e que o problema é o outro. Mas Jesus vai dar uma segunda dica. Vai dar um segundo conselho que você deve colocar em prática. Está nos versículos de 7 a 11. Olha o que ele diz. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você quer estar pronto para enfrentar os desafios da pós-modernidade? Quer que a sua família seja transformada pelo poder de Deus nesse tempo? Invista numa vida de crescimento espiritual e compromisso com Deus na sua família. Vou repetir de novo. Invista numa vida de crescimento espiritual e de compromisso com Deus na sua família. Eu tenho a plena convicção, queridos, de que talvez nunca famílias cristãs foram tão ou estiveram tão desconectadas de Deus como nos dias atuais. A concorrência é quase que desleal. É internet no celular, é TV, é Xbox, é cinema, é teatro, é uma agenda lotada. Às vezes até a própria igreja atrapalha. E essa é uma verdade. Tem igreja que tem uma agenda tão lotada de eventos que a família não consegue estar junto. Porque quarto o marido está na reunião de homens, quinta na de mulheres, os meninos estão nos embaixadores, depois na sexta estão nos adolescentes. A família não consegue estar junta, porque está onde? Está na igreja. Você precisa começar a investir numa vida de crescimento espiritual e compromisso com Deus na sua família. Agora, uma coisa é certa, a culpa não é só da igreja. A culpa não é só da internet. A culpa não é só da agenda. Mas a culpa é do pai que é sacerdote do lar, da mãe que é responsável, dos filhos. Por quê? Você já parou para pensar que a gente, quando quer, consegue fazer tanta coisa junto, como família? Quando a gente quer de verdade, o que me chama a atenção é que a família faz tanta coisa junto, mas não consegue tempo para orar junto, não consegue tempo para ler a palavra juntos, não consegue tempo para compartilhar problemas juntos, não consegue tempo para dividir sonhos juntos, mas consegue ir ao jogo de futebol junto, consegue ir ao cinema junto, consegue ir ao shopping junto, consegue passear junto, consegue viajar um final de semana inteiro no feriado junto, mas não consegue investir no crescimento espiritual, não consegue investir no compromisso com Deus. E não tem jeito, meu irmão, nós já falamos sobre isso, o pastor Guilherme já falou sobre isso nesse tempo de oração muito especial. O pastor Josué falou sobre isso aqui. É a melhor escolha, é estar aos pés do Senhor. Você pode participar do congresso, você pode procurar psicólogo, você pode procurar conselheiro de casais, você pode ter uma ótima casa, você pode, mas se você não investir no crescimento espiritual, no compromisso com Deus, da sua família, dificilmente as coisas vão mudar. Porque existem coisas no casamento da gente, existem coisas na vida dos filhos da gente, existem coisas no temperamento da gente, que só o poder de Deus pode mudar. Tem coisa que só vai mudar na sua família por uma ação sobrenatural de Deus. E se você não acreditar nisso, se você não buscar desesperadamente isso, nada vai acontecer na vida da sua família. Porque existem famílias aqui nessa manhã que precisam, na verdade, de um milagre de Deus. E se você não buscar o milagre de Deus, se você não se colocar aos pés da cruz de Jesus, se você não bater, se você não buscar, a porta não vai se abrir. Você não vai receber. Jesus vai dizer, você quer que a porta se abra? Bata. Você quer receber? Peça. Então, meu irmão e minha irmã, está difícil lá no casamento? Está difícil no relacionamento com os filhos? Seus pais são uma mala sem alça? Invista no compromisso com Deus, coloque isso diante do Senhor, chama a família para orar.
Quanto tempo vocês passam discutindo a relação entre vocês? Quanto tempo vocês passam discutindo essa relação com Deus? Quanto tempo vocês gastam conversando sobre o que vão fazer com seus filhos? Quanto tempo vocês gastam conversando com Deus sobre o que vão fazer com seus filhos? Eu tenho uma esposa, tenho filhos, e nós temos a cada dia mais aprendido, e Deus trouxe alguém muito de longe para nos chamar a atenção disso há um tempo atrás, de priorizarmos, e a primeira coisa que nós fazemos no nosso dia, a primeira coisa é o acordar. Às vezes ela vai continuar na cama, dormindo um pouco mais, ou sou eu que posso ficar e ela vai sair. Nós temos nos disciplinado. A primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, isso é orar e pedir a Deus pelos nossos sonhos, pelos nossos filhos. Primeira coisa. Porque tem dia que eu saio, eu só vou vê-la na hora de dormir de novo. Às vezes eu chego, ela está dormindo já. É prioridade, é necessidade, é questão de sobrevivência da minha família. Porque eu sei que naquele dia minha filha vai ser exposta a uma série de coisas que talvez eu não vá saber tão cedo. O meu filho, a minha esposa, eu vou ser exposto a situações. E o salmista disse: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta você fazer só, você não adianta. Não adianta você se esforçar, você batalhar, você lutar, você querer, se você não tiver a certeza de que a sua família é colocada no altar de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu aprendi isso. A minha esposa me falou sobre isso, me ensinou sobre isso. E depois um outro pastor me exortou sobre isso. Todos os dias, quando eu chego em casa, todos os dias. E outro dia, um tempo atrás, ela pegou no meu pé e disse: você está esquecendo, olha, você chega cansado, você está com tanta coisa. Às vezes meu filho está dormindo, eu passo lá, dou um beijo nele e digo: Senhor, repreende Satanás na vida desse menino. Que ele cresça e seja um homem de Deus, seja um homem para a tua honra, para a tua glória. Que o dia dele amanhã seja abençoado, livre. Eu saio, eu vou no quarto da minha filha, dou um beijo nela e digo: Senhor, oração simples. Abençoa essa menina, que ela cresça e seja uma mulher de Deus. Senhor, que o Senhor traga um marido, não tão cedo, mas traga um marido para ser bênção na vida dela. Pode demorar, Jesus, pode demorar, não tenha pressa. Mas que o cara que vier bater na minha porta para me encarar e me tirar do sério, seja um cara de Deus. Quando eu bater o olho nele, em vez de matá-lo, eu quero abraçá-lo. Eu oro mesmo, falo: Deus, eu sou ciumento, tenho ciúme dela, estou sofrendo. Eu falei: Deus, mas que seja um cara, quando eu bater o olho dele, dizer assim: Senhor, esse cara é de Deus, eu quero amá-lo com... Ela só tem 12 anos, você é louco? Não, querido. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas Deus sabe. Eu estou pedindo a Deus que tenha misericórdia da minha filha, de mim, da minha esposa. Você tem que investir, e eu ensino isso para eles. Nós ensinamos isso para eles. Sabe, a gente precisa investir mais tempo nisso. Existem famílias que investem muito no crescimento financeiro, investem muito no crescimento do patrimônio, estão preocupadas, investem muito no crescimento educacional, gastam muito com escola. Isso tudo não está errado. Não é pecado planejar financeiramente o futuro. Não é pecado comprar sua casa e ter bens materiais. Não é pecado. Não é pecado poder querer dar melhor educação para os seus filhos e poder pagar. Glória a Deus por isso. O problema é não fazer nada pelo crescimento espiritual da sua família. Não investir nada. Esse é o grande pecado. É por isso que talvez nós tenhamos hoje uma geração de analfabetos e raquíticos espirituais. Gente cristã, gente de Deus, que canta de cor, beijinho no ombro e lepo-lepo, e não conhece uma canção inteira de adoração se não tiver o Delta Show. Se você não sabe do que eu estou falando, não está perdendo nada. Não queira saber. Mas a maioria eu acho que sabe. Essa praga. E canta o dia todo. Canta isso, sabe que acha engraçado. Mas não consegue cantar uma canção de adoração ao Senhor se não tiver ajuda. Tem gente que sabe a escalação completa do seu time. Não tem nenhum problema saber, principalmente se for o Palmeiras, mas ainda. Melhor ainda, glória a Deus, amém? Ainda que seja o Corinthians, mas tem gente que sabe. Que sabe a escalação completa com reserva, comissão técnica. E tem gente que é da mais da antiga, conhece a escalação de 58, 62, 64. 70. Tem gente que sabe a escalação completa, mas não consegue distinguir um apóstolo de um profeta. Não sabe qual é a diferença. Não consegue. Tem gente que sabe todas as respostas. Do Enem, da FUVEST, da ETEC. Conhece todas as respostas. Sabe, está preparado. Mas não sabe distinguir a vontade de Deus e as respostas de Deus sobre questões básicas da sua vida. Como é que eu devo namorar? O que Deus espera de mim?
Como é que eu devo me portar no namoro, no relacionamento, com relação aos meus pais? Sabe, tem gente que conhece cada personagem e o enredo da novela que está em questão, ou do novo filme da Marvel, dos Vingadores, não tem nenhum problema. Eu sou fã da Marvel, de super-heróis, não gosto de novela. Acho que é uma perda de tempo, que não edifica em nada. Né? De em família, sem família, eu não vejo, mas pelo que dizem aí, de família é a família do capeta, esse negócio. De família não tem nada, divisão. Mas tem gente que conhece cada personagem, conhece o enredo da novela, o enredo do filme, mas não conhece, não consegue contar 4 histórias da Bíblia de cor. Não consegue. Não consegue começar uma história e terminar dizendo os personagens. Sabe, querido, o que Jesus vai dizer para nós, guarda isso no seu coração, são 3 verbos no versículo 8. Pede, busca e bate. Se você quer estar pronto para enfrentar os desafios da pós-modernidade em família, experimentar a transformação na sua família, pede, busca e bate. O que é interessante aqui no original grego, o tempo desse verbo aqui, só para você entender, é uma ideia de ação contínua. É um imperativo do presente. O que é isso? É algo que acontece sempre. É algo que não termina nunca. Não é pedir uma vez e parar. A ideia que Jesus coloca aqui é assim, ó, todo que pede, e pede sempre, pede continuamente, todo que busca e não para de buscar, todo que bate e não para de bater, um dia vai receber, um dia vai encontrar, um dia a porta vai se abrir. Creia nisso em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou pedindo, continue. Enquanto Deus não disser o não, peça pelo sim. Enquanto Deus não falar que a porta está fechada para sempre, continue a bater. Enquanto você não achar que não tem mais jeito, continue a buscar. Porque crescimento espiritual e compromisso com Deus é um processo contínuo e responsabilidade de todos os membros da família. Mas tem uma terceira e última coisa, porque o meu tempo já está indo embora. Eu quero ler com você os versículos 13 e 14. 13 e 14 desse texto. Olha o terceiro ensinamento precioso que Jesus nos dá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Se você quer estar pronto para enfrentar os desafios da pós-modernidade com a sua família, experimentando uma transformação de Deus na sua família, não escolha sempre o caminho mais fácil. Não importa quais sejam as consequências. Não escolha sempre o caminho mais fácil. Não importa quais sejam as consequências. Eu quero saber quem disse para você que construir uma família saudável seria fácil. Se te disseram, mentiram para você. Quem disse para você que criar filhos tementes a Deus e com famílias saudáveis seria um processo fácil? Não está na Bíblia isso. Quem disse para você que viver com a mesma mulher a vida toda, esse não é um negócio fácil? Não é fácil. Quem disse para você que viver com o mesmo homem a vida toda seria fácil, debaixo do mesmo teto, acordando todos os dias, cabelo arrepiado, bafão, mau humor, aquela cena dantesca de noite, né? Jogada, amarrotada, aquela coisa que só você conhece, não é fácil não. TPM, Deus tenha misericórdia de nós, homens. Deus tenha misericórdia. Mau humor, o chefe brigou, deu errado a venda, o cara chega chutando tudo em casa, Deus tenha misericórdia das irmãs. Pai e mãe estressado, o pau quebrando dentro de casa e os filhos olhando, Deus tenha misericórdia de você que é filho. Filho rebelde, desobediente, você gasta a grana, gasta a vida, gasta tudo. E ele vem e diz, qual é a coroa? O que é? Você não sabe de nada da vida, não é do seu tempo. Você está por fora, nada a ver. Nada a ver, você não entende. Quem disse que ia ser fácil? Deus tenha misericórdia de nós, pais e mães. Ninguém disse que ia ser fácil. Até porque a marca da pós-modernidade, a grande marca da pós-modernidade é a relativização de tudo. Tudo é relativo. Hoje, no tempo que a gente vive, mentira é relativo, depende. A pós-modernidade vai dizer isso, não é que nós cremos nisso. Aí, vão ensinar isso para ele na escola, vão ensinar isso na faculdade, vão ensinar isso nos relacionamentos, vão ensinar isso na empresa. É com isso que você convive. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Não, sem nota é relativo. Graninha por fora é relativo. Passar o outro para trás é relativo.
Puxar o tapete é relativo. Mentir é relativo. Se omitir é relativo. Não, omissão é relativa, não tem nada a ver comigo, não é problema meu. Eu não vou me meter nisso, não. Isso não é pecado, não. Chantagem é relativo, violência é relativo, silêncio é relativo. Guarda uma coisa no seu coração, meu irmão e minha irmã. Seja você marido, esposa, pai, mãe, filho, filha. Não existem atalhos para as promessas de Deus para a sua família. Não existem atalhos para as promessas de Deus. Eu digo para você, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a vida da tua família. O que Deus prometeu sobre a sua família vai se cumprir. Você crê nisso, amém? Agora guarda uma coisa. Nem sempre o caminho vai ser o mais fácil. Por isso que Jesus diz, entra pela porta estreita. É uma minoria. Mas quem entra encontra a vida do outro lado. Tem uma turma escolhendo o caminho mais fácil. E no final está encontrando morte. Nem sempre vai ser fácil manter um casamento. Nem sempre vai ser fácil manter harmonia na família. Nem sempre vai ser fácil manter harmonia no relacionamento conjugal. Mas não escolha o caminho mais fácil. Porque o que Jesus vai nos dizer é que na porta estreita, do outro lado, existe vida. Eu posso dizer isso por histórias que eu tenho vivido na minha família, com familiares meus. Coisas que eram impossíveis. Guarda, impossíveis. Casamentos que eram impossíveis aos meus olhos. Eu estou dizendo isso para você e digo para você. Eu cheguei a dizer, não tem jeito. Impossível. Não tem como. Esse caminho aí é complicado demais. Pessoas da minha família. E que a família foi transformada, o poder de Deus, Deus realizou um verdadeiro milagre na vida daquela família. Gente da minha família. Porque os dois escolheram um caminho mais difícil, o mais doloroso. O mais fácil era cada um para o seu lado. O mais fácil era apontar o erro do outro. O mais fácil era dizer, o diabo. Mas eles escolheram um caminho mais difícil da obediência, do amor, do investimento, do perdão, do quebrantamento, da renúncia. E hoje eles estão restaurados pelo poder e para a glória de Deus. E Deus pode fazer isso com a sua família. Sabe, às vezes a gente acha que o problema não é nosso. E aí eu quero contar para você, e estou terminando já, a história de um ratinho, muito parecido com esse. Um ratinho que, olhando pelo buraco da parede, ele viu o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Ele ficou muito curioso, achando, que comida que é essa? Vou me dar bem. E aí, quando ele viu, era uma ratoeira. E ele ficou aterrorizado. O que ele fez? Correu para o pátio da fazenda e começou a gritar para todo mundo, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. Aí a galinha se virou para ele e disse, desculpa, rato, mas eu entendo que isso é um grande problema para você. Mas eu sou galinha, ratoeira para mim. Não me incomoda, não me prejudica em nada. E aí, então, não há nada que eu possa fazer. Aí ele foi até o porco. Aí ele disse para o porco, seu porco, tem uma ratoeira na casa. Aí o porco disse, seu rato, me desculpe, mas não tem nada que eu possa fazer. Fica tranquilo, viu, seu porco? Fica tranquilo, viu, seu rato? O porco disse para ele, fica tranquilo. O senhor vai ser lembrado das minhas orações. Vou orar para você. Aí o rato vai então para a vaca. Chega para a vaca e diz, dona vaca, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira. Aí a vaca disse, o quê? Ratoeira? Eu estou em perigo? Olha o meu tamanho. E o tamanho dessa ratoeira? Acho que não. E aí o rato voltou para casa cabisbaixo, abatido, para encarar a ratoeira. E naquela noite ouviu um barulho muito grande, como que de uma ratoeira pegando uma vítima. O que tinha acontecido? A mulher do fazendeiro saiu para ver se tinha pego um rato. E no escuro ela não viu que a ratoeira tinha pego, era uma cobra venenosa. E quando ela foi colocar a mão, aquela cobra picou a mulher. O fazendeiro levou aquela mulher imediatamente para o hospital. Ela voltou com febre. E aí para a febre, quem é do interior e é mais antigo, o que é bom para a febre, hein? Canja de? E lá se foi a galinha. Aí a coisa continuou, a mulher não melhorou. E aí o fazendeiro foi trabalhar e continuou orando, não continuava. E aí começou a chegar visita, né? Quando as pessoas ficam doentes, vem visitar. A turma começou a visitar e era muita gente no interior, quem é da fazenda, da roça, sabe que aconteceu uma coisa, alguém doente é quase um evento.
Então as pessoas vêm em caravana às vezes. Aí a turma vinha para visitar. E para visitar, o homem, como bem educado que era, ele tinha que alimentar aquela gente. O que ele faz para alimentar aquela gente? Mata o porco. E lá se foi o porco. Tocinho, banha. E aí, pela graça de Deus, nem sei se eram crentes, mas pela graça de Deus, já que nós somos, a mulher ficou curada. E aí o camarada ficou tão contente, tão contente, tão contente, que resolveu dar uma festa. O que eu vou fazer? O que a gente faz quando quer reunir os amigos? Um churrasco. E lá se foi a vaca. Sabe, quando você perceber que o seu cônjuge está diante de um problema, o seu filho está diante de um problema, e acreditar que o problema não é seu, lembre-se que quando tem uma ratoeira na casa, a fazenda toda está correndo perigo. Lembre-se que a queda de um é problema dos dois. A necessidade de um é problema dos dois. A luta de um é problema dos dois. O outro precisa ser consultado, ouvido. É necessário se ajustar ao modo de andar. É necessário mudar o estilo de vida. É necessário cumprir as promessas. Porque quando tem ratoeira na casa, todo mundo está correndo perigo. Mas quando todo mundo se ajuda para que a ratoeira não pegue ninguém, todos são beneficiados. O texto de Judas, que é o texto base dessa série, desse congresso, diz que Deus é poderoso para impedir a sua família de cair e apresentar a sua família sem mácula e com grande alegria. Jesus vai dizer para nós de uma forma muito prática que isso tem a ver com a sua escolha em ser prudente ou insensato. Não com o que você ouviu nessa manhã do pastor Josué, de mim, do pastor Guilherme logo mais à noite, como instrumentos de Deus. Não que você ouviu de Deus, mas do que você vai fazer com isso. Porque enfrentar os desafios da pós-modernidade em família não tem a ver com o que você conhece, mas tem a ver com as atitudes que você toma. Porque nos versos 24 a 26, Jesus termina dizendo: todo aquele que ouve e pratica é prudente. Todo aquele que ouve e não pratica, está aí no texto, versos 24 a 26. Ele é insensato. É algo que acontece junto. Talvez você esteja pensando, e eu quero terminar, pastor, mas é difícil, é complicado, tem situações que eu acho que eu não vou conseguir. E eu quero dizer para você que sozinho, ou sozinha, você não vai conseguir mesmo não. Porque já houve situações na minha vida, no meu casamento, na relação com os meus filhos, que sozinho eu dizia, eu não vou conseguir. Mas o Senhor Jesus, esse que nos deu esses ensinamentos nessa manhã, e o mesmo que Judas diz, que é poderoso para nos apresentar diante dele, ele fez uma outra promessa em Mateus capítulo 28, versículo 20, que é para a sua família. Ele estará com a sua família todos os dias da sua vida. Ele já está. Ele é o Emanuel. Deus conosco significa Deus com a sua família. Pode passar, por favor. Guarde isso no teu coração. Aconteça o que acontecer, seja qual for o momento que você está vivendo em família, tem um anjo. Jesus está lá na sua família. Guarda isso. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but
when I'm awakened by a terrifying dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Feche seus olhos. Eu já estourei meu tempo, eu quero só 2 minutos só seus. Me veio à mente algo agora. Eu, o pastor Josué e o pastor Guilherme, somos a exata dimensão disso que você acabou de ver, que Jesus está presente nessa manhã aqui. Nós só estamos aqui por conta disso. Nós 3 vivemos situações de limites com a morte. Um acidente de carro, numa madrugada, um acidente automobilístico, voltando de um compromisso normal, e um sequestro. O que nos manteve vivos foi a certeza de que Jesus estava ali conosco naquele momento. É nessa autoridade que nós estamos os 3 aqui para dizer que Jesus está aqui nessa hora do seu lado. E que Ele quer transformar a tua família. Mas Ele não vai poder fazer isso se você não estiver disposto a tomar as atitudes que você precisa tomar. Eu não sei quais elas são, se são algumas dessas que Deus falou, ou quem sabe o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Mas você quer começar a tomar essas atitudes e crer que Deus pode transformar a tua família, começar por você, tua esposa, teu esposo, teus filhos. Eu quero orar rapidamente por você. E se você quiser fazer isso, eu quero desafiar você em nome de Jesus a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, sozinho ou com a sua família. Não espere que a sua família venha, não. Você tem que fazer a sua parte. Mas se for vir, venha rápido. Nós não vamos cantar, o horário já está adiantado. Eu não quero que você venha pela emoção, mas pela certeza de que Jesus está aí do seu lado. Aquilo que você viu ilustrado nesse vídeo é uma realidade espiritual. Que Ele está aí, e quando você vier para cá, Ele vai vir com você. Porque tem decisão que você está tomando que você sabe que vai ser complicada. Até para você colocar em prática, você sabe que vai ser complicada. Mas se você crê que Ele está aí, que Ele vai se levantar com você, de que Jesus vai vir aqui com você, e que Ele vai continuar com você, viver família nessa pós-modernidade, meus irmãos, é uma loucura.
É um desafio, a concorrência. Eu e Cláudia demoramos 6 anos para ter filhos, entre outras coisas, porque a responsabilidade de educar filhos nesse mundo, Senhor, tem misericórdia de nós. O desafio de manter uma família saudável nesse mundo, a responsabilidade de cuidar de uma casa, de educar filhos, de trazer o sustento, de não perder a razão, não perder a paciência, não dizer palavras duras, só com a certeza de que Jesus está e estará conosco todos os dias da vida da nossa família. Vem cá, pastor Josué, pastor Guilherme, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu não conheço você, não conheço a sua família, mas eu não preciso conhecer nem você e a sua família, porque quem precisa está aí do seu lado. Ele conhece você e a sua família, porque em todo lugar, em toda circunstância, Ele continua a ser o Emanuel, Deus entre nós, e que cuida das nossas famílias. Pastor Josué vai orar e abençoar a sua vida. Depois pastor Guilherme, que é o seu pastor, que caminha com você. E a minha oração é que você continue. O caminho não vai ser fácil, não se iluda. Mas a promessa de Jesus é que se você escolher esse caminho, essa decisão que você está tomando, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas não tenha dúvida, eu tenho vivido isso na minha família, na minha casa. Quando a gente pede, em algum momento a gente recebe. Quando a gente bate, em algum momento a porta abre. Quando a gente busca desesperadamente, às vezes, em algum momento a gente encontra. Não porque a gente mereça, mas porque Jesus está conosco, que é a graça dele. Senhor Deus, nosso Pai, a quem nós dependemos de Ti para tudo em nossas vidas, ó Pai. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é o dono das nossas vidas e também o Senhor das nossas famílias, ó Pai. Pai querido, nós estamos batendo, nós estamos pedindo e clamando na Tua presença, que as nossas famílias continuem, Senhor Deus, a serem alvos do Teu cuidado, ó Pai. Que não venhamos perder de vista a realidade, a verdade do Emanuel, do Deus conosco, o Deus presente em todos os momentos, ó Pai. Que não venhamos perder, Senhor Deus, esta verdade espiritual, que o Senhor não é somente o Deus de quando tudo está bem, mas principalmente quando vem a angústia, quando vem a tribulação, quando a tempestade agita o nosso barco, o Senhor está presente, Senhor Deus. E a Tua presença faz uma enorme diferença, porque o nosso barco não afunda, Senhor Deus. A Tua presença no nosso lar, na nossa casa, faz uma grande diferença, porque o Senhor coloca palavras, ações, atitudes, nos mostra o caminho, nos dá o discernimento, Pai querido. Pai, é isso que nós te clamamos, é isso que nós pedimos neste momento, que Teu Espírito Santo, Consolador, que nos conforta, nos direciona, que nos coloca em pé, continue a ser presente em nossas vidas, Senhor Deus. Olha para cada um que está aqui nesta manhã. Olha, Senhor Deus, para a petição, para o clamor. Enxugue dos seus olhos toda lágrima, Senhor Deus, e coloque em seus lábios cântico de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor não nos ausenta e não nos isenta de problemas, mas muito obrigado, porque sobre as adversidades, sobre o choro, sobre a tristeza e a saudade, o Senhor é Deus, o Senhor reina e sempre reinará, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas famílias. No nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. E Pai, unidos como família Tua, nós recebemos, Pai, as bênçãos que o Senhor já está derramando sobre nós. E pedimos em nome de Jesus,
que haja no nosso coração pelo menos aquele pequeno grãozinho, não de mostarda, mas de fé. Uma fé suficiente para dar o primeiro passo. Fé suficiente para começar um processo na certeza de que o Senhor concretizará. Pai, nós confiamos em Ti. E esses queridos irmãos que estão aqui confiam em Ti. E é nessa confiança que a gente vai agora ao encontro da nossa família, crendo nos milagres, na graça e na transformação que o Senhor fará. Abençoe, Pai, cada um de nós, e louvado seja o Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, querido. Volte para o seu lugar. E nós encerramos agora com alegria no coração por tudo aquilo que o Senhor nos falou. E às 18h, aí sim, você terá a oportunidade de ver o desfecho do que começou ontem, através da última sessão e último ciclo de palestras do nosso Congresso da Família 2014. Como a gente vai para casa? Nós sairemos daqui cantando, tá certo? Você já decorou o nosso hino oficial, nós sairemos cantando, agradecendo a Deus pela vida do pastor Josué, do pastor Marcelo, que são sempre nossos convidados com maior carinho. Vamos saudar o pastor Marcelo também pela palavra agora entregue. Fique em pé e nós sairemos cantando, louvando o nome do Senhor até às 18h. Deus abençoe você, abençoe sua família, confie no Senhor. Siga em paz, Deus te abençoe. Portas largas que parecem no mar, de ilusões que parecem reais, de ilusões que parecem reais, mas a verdade ilumina o caminho. Leva para a luz, poder de Deus, vida eterna, minha família.